Dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs, a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, canal Verdadeira Graça, que já estou caminhando para 5 anos que eu estou com vocês. Estou muito grato por vocês que estão me acompanhando, estão comigo todos os dias. Muito obrigado. Agradeço de coração. Um beijo no coração de todos vocês, de todo este Brasil e fora desse nosso Brasil. E a mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos, é essa. Que eu sei que sou. Não adianta o povo dizer. Diz que eu sou. A mensagem é essa. Sou um desviado, mas não sou desigrejado. Agora, é comum você ouvir de um crente, porque o católico não usa essa expressão. Um espírita também não usa essa expressão. De onde saiu isso? Saiu da boca daquele camarada que fica em cima do palanque lá, coloca na cabeça do povo que todo aquele que sai daquele local é um desviado. Ainda que ele vai para um outro lugar que chama de igreja, que para mim tudo é farinha do mesmo saco. Lá, naquele lugar, ele não vai encontrar o que encontrava aqui dentro, porque aqui Deus está nesse lugar. Deus tem abençoado. Deus tem abençoado em quê? O que é benção para vocês? O que vocês conhecem como benção? Porque Deus está aqui. Então, este livro não serve de nada. Porque esse livro diz que Deus não habita neste lugar. Se Deus não habita neste lugar, e esse negócio de milagre, de cura, transformação, restauração de vida conjugal, vida financeira, tudo mentira, tudo blá blá blá. Não existe essas coisas. Então, uma pessoa faz parte de um movimento, que isso é chamado de movimento. Pare de chamar esse local que você vai de igreja. Aonde você está? Eu estou num movimento tal. Movimento Assembleia de Deus, movimento Deus é Amor, movimento universal. É movimento. Está aqui dentro. Capítulo 5 de Atos. Olha para o versículo 30, 31, 32, você vai entender que o próprio Dr. Gamaliel, um dos homens respeitados em Jerusalém, ele chama o movimento dos apóstolos, tudo que se fazia naquele tempo, de movimento. Ele não chama de igreja, porque existia o templo dos judeus e a sinagoga, que significa lugar de ensino. Mas fora disso, era movimento. O que Pedro fazia, o que faziam os demais, era movimento. A palavra igreja, no grego, passou a existir depois do apóstolo Paulo, que a palavra igreja significa sair para fora. Para fora, de onde, irmão Nilson? Sair para fora das leis de Moisés. Largar os costumes, os dogmas de Moisés e ser liberto na graça. Porque o que a Bíblia sempre ensinou para o povo é a graça. O próprio Jesus disse que a lei foi dada por Moisés, 1 de João 17, mas a graça veio por Jesus. Pedro disse, 3:18 de Pedro, crescer na graça. Então, tudo que nós olhamos, depois olhamos para Paulo, capítulo 2 de Efésios, versículo 8, ele torna a falar novamente pela graça. Então, tudo é graça, meu irmão. Pare com essas coisas. A minha, não tem minha. Minha família, muito bem.
minha mãe, minha filha, minha empresa. A palavra está correta. Meu pai, meu irmão, meu filho. Está certo. Mas meu pastor? Como meu? Você não tem pastor? Não existe. Pastor é quem cuida de ovelha. Essa aqui é a palavra correta que está aqui dentro desse livro. Eu sou realista. Eu não sou Maria vai com as outras. Porque alguém fala, eu vou copiar. Eu não copiei, eu já até copiei. Eu fui fã de carteirinha aí de vários deles aí, inclusive o Silas Malafaia. Eu era fã número 1 dele. Gostava muito de ouvir. Tinha vários CD deles, as gravações, ele pregava na televisão naquele tempo. Era muito difícil, pregador na televisão, e eu já acompanhava. Era fã do Jimmy Swaggart, fã daqueles pregadores famosos, Edekazu Takayama, aqueles pregadores e tal. Bem, mas voltando para o tema. Você é um desviado. Desviado ou desigrejado. Se você me chamar de desviado, eu quero dizer para você que essa palavra não bate. Porque desviado, ela tem um significado, ela tem um sentido. O que é desviar? Você encontra com um buraco, você desvia. Encontra com a pedra, você desvia. Você vai indo por um caminho, tem uma ponte caída, você desvia para um outro caminho. Tem um morro, uma montanha, você desvia. Tem alguma coisa errada na estrada que você vai indo, você desvia daquele caminho. Ou você acha um caminho mais perto, mais fácil, você desvia. Essa é a palavra correta. Agora você está dentro dessa arapuca. E você sai dessa arapuca. E você fica na sua casa, tranquilo, sossegado. Levanta lá aquele Alibaba em cima do púlpito. Não, você não visita fulano de tal. Eu vi. Não é que eu estou falando porque eu estou baseando, não, porque isso eu ouvi. Não visita mais o irmão Antônio. O irmão Antônio, nem salve mais ele pelo lugar que vocês vão encontrar com ele. Eu não quero que nenhum membro daqui vai fazer uma visita para ele, nem salda mais ele. Porque ele está desviado. Porque eu excluí ele está excluído. Agora, o que fez o irmão Antônio? Nada. Simplesmente nada. Sabe quando uma pessoa não faz nada? Mas esses camaradas que não me rele, não me toque, eu sou santarrão, sou homem de Deus, que não existe homem de Deus. O último homem de Deus a ser levantado por Deus foi o apóstolo Paulo. Me mostra dentro desse livro onde é que existe mais homens de Deus, se isso é o apóstolo Paulo. Foi o único que ele nem viu, apareceu a luz no caminho de Damasco. E ele conversou, simplesmente. E ele falou muito mais, você vai ver a partir de agora. E Deus estava com ele, que Atos 19, versículo ali, 11, 12, você vê as maravilhas que Deus fazia por intermédio de Paulo. E o conhecimento, a mensagem, porque o que Paulo escreveu não estava escrito que ele copiou de alguém, não. Porque ele diz, não recebi nem aprendi de homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Eu não recebi de homem nenhum. Não fui aprender com Pedro, com Tiago, com João, com Filipe, não fui aprender com ninguém. Eu quero que vocês me ensinem. Não, porque aquele povo pregava a circuncisão. Paulo não tinha nada a ver com a circuncisão. Paulo não tinha nada a ver com o judaísmo. Mas voltando para o tema da mensagem. Desviado ou desigrejado. Se você me chamar de desviado, eu dou graças a Deus por ter desviado desse lugar. Porque eu não poderia nem ter passado na porta desse lugar em 77. Eu era uma pessoa tão bem. A minha vida era outra. Eu curtia a vida naquele tempo. Mas essa tal de religião desgraçou com a minha vida. Eu passei a ser um desgraçado quando eu entrei dentro dessa maldita religião de crente. É o que eu posso falar. É isso. Aonde eu tive prazer em quê?
que só me tiraram o que eu tinha. Não me ajudaram em nada, 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 nada. Então eu dou graças a Deus por hoje estou desviado dessa imundícia que vocês chamam de igreja. Mas desigrejado não. Se você me chamar de desviado, eu agradeço. Estou desviado dessa imundícia mesmo. Mas desigrejado não, porque a verdadeira igreja sou eu. Eu sou a verdadeira igreja. Aonde existe essa palavra desigrejado aqui dentro? Não existe. Aonde existe desviado, porque saiu de um movimento, é um desviado. Se você deixar de seguir Deus, se você abandonar Deus, se tornar um ateu, você não é um desviado. Simplesmente você deixou de crer. Porque tudo que este livro fala, ele fala sobre crer. Todo aquele que nele crê. Simplesmente isso. Não é todo aquele que frequenta. Não é todo aquele que chega a uma posição elevada lá dentro. Ele fala todo aquele que crê. Então, eu sei de história, eu não vou entrar. Conheço pessoas que eram membros de banco, tinham muito mais comunhão com Deus do que o pastorzão lá na frente. Coisas que Deus usava através daquela irmãzinha, aquela senhorinha que limpava banco dentro da igreja, do que aquele pastorzão de paletó e gravata, eu sou presidente, tal, não tinha nada. Só tinha só blá, blá, blá. Desigrejado eu não sou, porque eu sou a igreja de Deus. Eu sou, e não aceita ninguém te dizer que você está desviado. Está desviado do quê, irmão? Você não está indo mais nada na igreja. Porque hoje é o seguinte, o camarada lá, o Alibaba, ele quer te ver todo dia lá. Todo dia, se ele te ver você lá, você é uma pessoa honrada por ele. Mas o dia que ele parar de te ver você lá dentro, ele começa já a ficar preocupado e pergunta: cadê fulano? Você mora perto da cadeia, você não tem visto fulano? Eu não vejo ele não. Ou eu vejo ele, mas ele não fala mais nada não. Ou ele falou que não vai vir mais não. Então tá desviado. Parou de vir, tá desviado. Então vocês deixam ele para lá. Ou vai fazer uma visita para ele. Fala para ele que Deus vai dar mais uma chance para ele. Foi o que falaram para mim. Eu vou te dar mais uma chance para você. Você estava afastado aqui, agora você voltou, vou te dar mais uma chance. Quem é o homem para dar dando chance para alguém? O que o homem acha que ele é? É a pior imundícia que existe na face da terra é o ser humano. É a pior praga que existe na terra é o homem. Irmão, nisso? É Gênesis, capítulo 6. Arrependeu e viu o Senhor Deus. Parece que lá no versículo 6 e 6. 6, 5, 6. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem era mal continuadamente. Não era, o homem era bom e ruim, bom e ruim, bom e ruim. Não. Não é como frio, calor, chuva, vento. Não. Era continuadamente. O homem era mau, maldoso, maldade, crueldade, tudo que não prestava estava no homem. Então arrependeu o Senhor de ter feito. Você sabe o que é arrependimento? Você já parou para pensar, ou você já teve algum arrependimento de um negócio mal feito que você fez, uma casa que você vendeu, alguma coisa que você fez? Onde está a cabeça que eu fui fazer isso? E Deus arrependeu de ter feito o homem. Deus não arrependeu de ter feito nada que está sobre este mundo. Mas o homem, Deus teve arrependimento. Agora, como você fica aí dando de mão dizendo que você é homem de Deus? Aonde existe aqui dentro desse que você é homem de Deus? Só existe 9 títulos de homem de Deus. E nem foi dado por Deus, porque Deus nunca chamou de homem de Deus. Deus nunca chamou homem pelo título. Por profeta fulano, sacerdote ciclano, Deus chamava pelo nome. Apóstolo fulano. Não, quem tem essas tolices é o homem. Fica aí, pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Não, o nome dele é Zé. Ô Zé, nem sou Zé. O Zé já é um termo de respeito. Chama ele de Zé, ô Zé. Chama lá o Zé lá para mim. Não, mas ele é pastor. Não,
Chama lá o João para mim. Fala pro João vir aqui. Não, pastor, o nome dele é reverendo. Que reverendo? Que bispo fulano de tal, coisa nenhuma. É o nome que está registrado na certidão dele. É isso que é a verdade. Então, meu irmão, voltando para o tema da mensagem. Eu sou desviado desta tal de igreja, que não é igreja. É apenas movimento enganoso. Mas não sou desigrejado porque eu tenho uma igreja, que sou eu mesmo. Eu sou a verdadeira igreja e o Espírito de Deus está dentro de mim, porque se o Espírito de Deus não estivesse dentro de mim, eu não tinha como pregar. Já estou completando quase 900 mensagens, já estou bem próximo de 900 mensagens que eu estou pregando. Estou trazendo essas mensagens para vocês. E de onde eu estou tirando isso? De dentro desse livro. Se esse livro não é verdade, se existe mentira, contradição, se existe acréscimo, qualquer coisa, não sou eu. Por isso que eu sempre costumo dizer, não me apedreja. Não levanta contra mim. Olhe para este livro, porque é este livro quem está dizendo. Este livro é o que faz com que muitos homens tropeçam e caem, porque eles não conseguem se manter dentro dessa verdade. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Não há dúvida do que você ouviu. Se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal, curte e compartilhe. E a graça de Cristo continua sendo derramado sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.